Olá, bom dia. A CPI da Covid vai ouvir daqui a pouco o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten. Os senadores devem questioná-lo sobre as críticas à gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela demora na compra de vacinas. Em depoimento à CPI, o diretor-presidente da Anvisa confirmou que houve uma reunião para tentar alterar a bula da cloroquina. Antônio Barra Torres também se contrapôs ao presidente Bolsonaro ao defender a vacinação e o distanciamento social. O Instituto Butantan entregou agora há pouco o último lote do primeiro contrato de 46 milhões de doses da Coronavac firmado com o Ministério da Saúde. E mais uma remessa da vacina da Pfizer chega hoje ao país. A Câmara pode votar logo mais um projeto que vem sendo muito criticado porque flexibiliza as regras de licenciamento ambiental. O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir hoje para debater a crise no Oriente Médio. Israelenses e palestinos vivem o pior conflito dos últimos 7 anos. Hoje é quarta-feira, 12 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O Instituto Butantan entregou agora há pouco mais um lote com 1 milhão de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Vamos direto para São Paulo. O repórter Bernardo Bortolotto, está lá no Butantan acompanhando uma cerimônia de entrega dessa remessa, né, Bernardo? Bom dia aí para você. Com isso, está encerrado o primeiro contrato que previa 46 milhões de doses. Desde a semana retrasada, da Butanvac, uma vacina que não depende... Isso mesmo, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. A cerimônia ela continua, mas a entrega já foi feita de 1 milhão de doses da Coronavac, chegando assim a 46 milhões 112 mil doses entregues ao Ministério da Saúde, encerrando esse primeiro contrato. Na sexta-feira, o Butantan vai entregar mais 1 milhão e 100 mil doses, que já fazem parte do segundo contrato, que prevê mais 54 milhões de doses da Coronavac. Esses últimos 2 lotes foram fabricados com a matéria-prima que chegou em 19 de abril. Foi a última remessa do IFA enviada pela China. E desde a semana passada, a produção da Coronavac está parada por falta de insumo. O Instituto Butantan diz que se o IFA não chegar até o dia 18, vai atrasar a entrega de novas vacinas. Isso pode comprometer o Programa Nacional de Imunização a partir de junho. E hoje à noite chega o terceiro lote de vacinas da Pfizer ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo. A vacina da Pfizer vai ser levada para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, onde vai ser armazenada a 70 graus negativos, esse centro que fica aqui em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ana Paula. Obrigada, Bernardo, pelas suas informações. E olha, ainda falando de vacinação, numa medida de precaução, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da vacina da AstraZeneca em mulheres grávidas ou que tiveram filho há pouco tempo. O Ministério da Saúde orientou que, neste momento, as grávidas devem receber as vacinas Coronavac ou Pfizer. Rodrigo Bocardi vai trazer mais detalhes disso para a gente, dessa nova orientação. Rodrigo, bom dia. Isso aí, Ana. Um bom dia para você, bom dia a todos. O Ministério da Saúde reiterou que a AstraZeneca é segura para todos os outros grupos e que suspendeu o uso apenas para mulheres grávidas e que deram à luz há menos de 45 dias, para que seja concluída a investigação de um evento adverso, muito raro, ocorrido com uma grávida no início do mês. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou no início da noite sobre a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca Fiocruz contra a Covid-19 em mulheres grávidas e que deram à luz há menos de 45 dias. A decisão do Ministério é restringir, nesse momento, por uma questão de cautela, a 2 imunizantes, a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac. Vamos acompanhar todas as gestantes que foram imunizadas, como já estamos fazendo, independente do tipo de agente imunizante, para verificar se há algum tipo de evento adverso. O Ministério da Saúde incluiu as gestantes com comorbidades no grupo prioritário no dia 15 de março. Depois, no fim de abril, as demais gestantes e as puérperas também entraram na lista. A suspensão foi recomendada pela Anvisa, depois de ser informada sobre a morte de uma grávida no dia 7 de maio. Segundo uma nota técnica divulgada pela agência, a mulher de 35 anos recebeu a primeira dose da AstraZeneca em 23 de abril
e no dia 5 de maio foi internada com um AVC hemorrágico. A morte encefálica ocorreria 2 dias depois da internação. O texto esclarece que, apesar de grave e potencialmente fatal, esse tipo de trombose é extremamente raro. Segundo a Anvisa, há dados limitados sobre o uso da vacina da Covid em mulheres grávidas. Por isso, recomendou a suspensão do uso. A agência reforçou a recomendação pela continuidade do uso da vacina AstraZeneca nos demais grupos, seguindo as condições previstas em bula. Em nota à imprensa, a AstraZeneca esclareceu que as mulheres que estavam grávidas ou amamentando foram excluídas dos estudos clínicos, uma precaução usual em ensaios clínicos. A empresa disse ainda que os estudos em animais não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos no que diz respeito à gravidez ou ao desenvolvimento fetal. É muito importante neste momento que todo mundo tenha um pouco mais de tranquilidade. Né? O que aconteceu foi uma situação única que está sendo avaliada pela Anvisa e que nós vamos ter ainda que entender, mas o que a gente sabe, pelo que a gente vê na literatura, é que as gestantes talvez não tenham um risco maior do que um risco que poderia acontecer numa população geral. O diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Renato Kifuri, reforça a importância da imunização. A Covid-19 faz 2.000 vítimas por dia, pelo menos. Não devemos deixar de nos vacinar quando temos notícia de alguma reação. O grande benefício, que muitas vezes é pouco valorizado, é o número de vidas salvas pela vacinação, que não se compara ao eventual prejuízo, ao eventual dano, ao eventual evento adverso que essas vacinas podem trazer. O Ministério da Saúde informou que ainda não tem estudo sobre a substituição de uma vacina por outra. Por isso, ainda não tem uma orientação para as grávidas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Essa orientação deverá ser apresentada em mais alguns dias, viu, Ana Paula? Vamos ficar de olho, muitas mulheres a essa altura com essa preocupação, né, Rodrigo? A gente vai trazendo todas as informações aqui. E a CPI da Covid vai ouvir daqui a pouco o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. E tem muita expectativa para esse depoimento. Porque numa entrevista recente, depois de deixar o cargo, Weingarten disse que a demora na compra de vacinas da Pfizer ocorreu por incompetência da equipe do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Flávia Varenga, nossa repórter, já está lá no Senado acompanhando a movimentação momentos antes desse depoimento. Bom dia, Flávia. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Hoje o depoimento vai começar mais cedo, às 9 horas da manhã. O ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, ainda não chegou aqui no Senado. Alguns integrantes da CPI já chegaram sim, estão chegando aos poucos. Fábio Weingarten deixou o governo no início de março. A exoneração dele foi publicada no dia 11 de março. E nessa entrevista à revista Veja, ele disse que o atraso na compra das vacinas contra a Covid ocorreu por incompetência do Ministério da Saúde. Quem era ministro nessa época era o Eduardo Pazuello. Mas na entrevista, Fábio Weingarten não citou o nome do ministro e procurou blindar o presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que o ex-secretário dê mais informações sobre esse atraso na compra de vacinas, explique por que o governo demorou tanto a fechar contrato com a Pfizer e por que priorizou, por exemplo, a intenção de compra da vacina Covaxin, que nem registro tem ainda. E os senadores também devem perguntar como funcionava uma estrutura de apoio no Palácio do Planalto que atuava nas redes sociais, o chamado Gabinete do Ódio. Os senadores também devem perguntar questões sobre a empresa, quais são as empresas de publicidade pagas pelo governo e para onde vão esses recursos. A suspeita que os repasses contribuíram para a propagação de notícias falsas, atrasando o combate da pandemia. Amanhã também tem outro depoimento importante, que é do gerente-geral da Pfizer aqui no Brasil. Ana. Obrigada, Flávia. E a gente montou uma cronologia dessa negociação com a Pfizer que mostra o tempo que o Brasil perdeu em relação a outros países. Primeiro, foi em agosto do ano passado que a Pfizer ofereceu um lote de 70 milhões de doses para o governo brasileiro e a entrega desse lote seria já a partir de dezembro passado. A empresa diz ter feito outras 2 propostas depois, que também foram negadas, e as cláusulas do contrato, segundo a Pfizer, eram as mesmas apresentadas a
outros países. Aí, em dezembro, a vacinação com doses da Pfizer-BioNTech começou já no Reino Unido, nos Estados Unidos e em Israel. E por aqui, a Pfizer foi a primeira vacina a conseguir registro definitivo da Anvisa, isso foi em fevereiro. Agora, em março, 6 meses depois de recusar aquela proposta inicial, o governo brasileiro finalmente fechou um contrato para comprar 100 milhões de doses da Pfizer. E a vacinação com esse imunizante começou só agora, esse mês, em maio. O Ministério da Saúde ontem anunciou que fechou um segundo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses da vacina. Esse novo lote vai chegar a partir de setembro só. Portanto, a expectativa é que esse depoimento de Fábio Weingarten traga novas revelações sobre essa demora em compra de vacina. Gerson Camarote vai falar disso para a gente. Camarote, bom dia. E o que a gente viu, como a Flávia Varenga bem lembrou, é que Weingarten, na entrevista, procurou blindar o presidente Bolsonaro, jogando a responsabilidade para cima do ministério. Mas o próprio ex-ministro, então ministro Eduardo Pazuello, sempre diz que fazia apenas aquilo que o presidente mandava. Exatamente, Ana, bom dia. Bom dia a todos. Ana, é por isso que existe um clima de incerteza na base do governo em relação a esse depoimento do Fábio Weingarten. Justamente por isso, porque ele, de alguma forma, ele protege o presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista à Veja, jogando toda essa responsabilidade pela incompetência mesmo. Ele acusa de incompetência a gestão Pazuello, o Ministério da Saúde daquela gestão Pazuello para a aquisição da vacina Pfizer, mas ele, de alguma forma, ao fazer isso e dizer que não foi o presidente Jair Bolsonaro, ele joga toda essa problemática, toda essa incompetência para o governo. E é por isso mesmo, porque o próprio Pazuello falava que obedecia ordens do chefe, do presidente Jair Bolsonaro. Mas mais do que isso, ele revela que isso foi tratado no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. E tinha testemunha também, havia um ministro lá. Então, isso deixa a situação mais complicada para o governo. A outra questão é a preocupação com o próprio depoimento do Pazuello. O Pazuello, que eu tive informação, é que ele pediu, sim, à AGU que apresentasse um recurso e que deve ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal, para que ele possa ficar mais protegido de não responder perguntas que criem problemas no futuro para ele. Camarote, Ana, fica por aqui, que a gente agora vai ver como é que foi o depoimento de ontem do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele defendeu a vacina, o uso de máscara, o distanciamento social, condenou o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid. O presidente da Anvisa discordou abertamente, portanto, da postura do presidente Bolsonaro. Juliana Morrone vai mostrar com mais detalhes como é que foi esse depoimento de ontem, que até surpreendeu, né, Juliana? Bom dia. De fato, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Ana, Barra Torres se opôs diretamente ao presidente Bolsonaro nas principais questões que envolvem a pandemia do coronavírus. Condenou a cloroquina no tratamento da Covid, confirmou a reunião relatada pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, em que foi sugerido mudar a bula da cloroquina para autorizar o uso do remédio no enfrentamento ao coronavírus. O depoimento surpreendeu a CPI. Barra Torres respondeu todas as perguntas de forma técnica e objetiva. Logo no início, o diretor-presidente da Anvisa confirmou a reunião revelada à CPI pelo ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, em que teria sido apresentado o esboço de uma proposta de decreto para modificar a bula da cloroquina, de modo a incluir o remédio no tratamento da Covid. Minha reação foi muito imediata. De dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Barra Torres afirmou que, quando teve Covid, não tomou cloroquina e demonstrou ser contra o uso da substância no tratamento da doença, como defende o presidente Jair Bolsonaro. Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja,
placebo-controlados, duplo cego e randomizados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas que falei. Não foi só em relação à cloroquina que Barra Torres se opôs a Bolsonaro. Depois de o relator da CPI, Renan Calheiros, ler uma sequência de frases do presidente contrárias às medidas sanitárias, o presidente da Anvisa defendeu a vacinação, o uso de máscara e o isolamento social. Nós temos que vacinar as pessoas. Entendemos também que não é o fato de vacinar que vai abrir mão de máscara, de isolamento social e de álcool gel imediatamente. Não vai acontecer. Barra Torres foi questionado por ter aparecido em março do ano passado, no início da pandemia, sem máscara durante uma manifestação de apoio ao governo na Praça dos Três Poderes. Ontem, assumiu para a CPI que errou. É óbvio que, em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais 5 minutos não teria feito. Senadores perguntaram ainda a opinião do presidente da Anvisa sobre o passeio de moto que Bolsonaro fez no fim de semana e reuniu mais de 1.000 motociclistas em Brasília. Barra Torres disse que não participou e criticou a iniciativa. Não concordo. Qualquer coisa que fale de aglomeração, não usar álcool, não usar máscara e negar a vacina são coisas que não têm nenhum sentido no ponto de vista sanitário. Barra Torres também falou sobre a decisão da Anvisa de negar o pedido de importação excepcional da vacina russa Sputnik. Foi cobrado a dar uma solução rápida para o assunto. Disse que assim que o fabricante entregar os dados complementares pedidos pela agência, a análise será retomada. Então, logo eles apresentem, a análise será feita dentro do prazo legal e o nosso posicionamento será firmado. No fim do depoimento, Barra Torres foi questionado sobre uma possível reação do presidente Bolsonaro às declarações que ele deu no depoimento ao responder. O presidente da Anvisa afirmou que não modificaria em absolutamente nada sua fala aos senadores. Ana Paula. Vamos chamar então de volta aí o camarote, Juliana, para falar um pouco da repercussão desse depoimento do diretor-presidente da Anvisa. A repercussão foi imediata, realmente uma surpresa para muitos senadores e foi inevitável a comparação com o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que, como a gente já mostrou aqui, né, camarote, fez verdadeiros malabarismos para não bater de frente com o presidente Bolsonaro. Exatamente, Ana. E isso pode levar essa comparação ao Queiroga, é isso que já está sendo pedido por vários integrantes da CPI e vai ser analisado, uma nova convocação do ministro Queiroga. Até pelo abismo que foi o ministro em relação a essas posições, em relação à ciência, foi muito escorregadio e a posição muito afirmativa do presidente da Anvisa, Barra Torres. O que é que você tem ali? Isso, o depoimento, mais do que surpreendeu o Palácio do Planalto e aliados do presidente Jair Bolsonaro, causou um constrangimento para o núcleo palaciano. Por quê? Porque, na prática, o Barra Torres, ele toma uma posição completamente oposta do presidente Jair Bolsonaro em todas as questões ligadas à ciência. O uso de máscara, necessidade de vacina e necessidade de isolamento social e, principalmente, ele confirma o episódio do decreto ali da cloroquina que foi apresentado numa reunião dentro do Palácio do Planalto, inclusive confirmando nomes de pessoas presentes, o que deixa o Palácio do Planalto numa situação extremamente delicada. Ali, naquele depoimento, mostrou sim o peso técnico da Anvisa e isso aí mostra, até o pedido de desculpas, ele se mostra arrependido, mostra muito essa força técnica da Anvisa por trás desse depoimento. Ana. E hoje tem mais, né, camarote? Vamos acompanhando. Obrigada, viu? Até mais. E depois do intervalo, no Dia Internacional da Enfermagem, a gente mostra a importância desses profissionais que se arriscam pelos pacientes num momento tão difícil. E o aumento da violência entre israelenses e palestinos, o Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir hoje. A gente fala disso já já, agora 8 horas e 49 minutos. O Brasil superou os 425 mil mortos pelo coronavírus.
Vamos lá, os números do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas foram mais 2.275 mortes confirmadas e mais de 71 mil novos casos. Ao todo, já são 425.711 mortes. Total de casos se aproxima dos 15.300.000. A média de mortes está em 1.980 por dia. É a primeira vez em quase 2 meses que essa média fica abaixo de 2.000 mortes. Uma redução de 17% na comparação com 2 semanas atrás. Portanto, tendências de queda, mas ainda num patamar muito alto. A média de novos casos está em 60.605 por dia, 6% a mais do que há 14 dias, cenário de estabilidade. Agora o ritmo da vacinação. Em 24 horas, 592.579 pessoas receberam a primeira dose. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose é esse aqui, passou de 36 milhões e meio de pessoas, 17,2% da população. Já a segunda dose, em 24 horas, foi aplicada em 307.087 pessoas. Com isso, o número de brasileiros totalmente imunizados chegou aqui a 18.380.000, não chega ainda a 9% da população. E agora de manhã, mais uma vez, tem fila gigantesca para vacinação contra a Covid em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Olha aí a imagem, a fila se estendeu por 4 quarteirões mais cedo e ainda tinha uma outra fila, que era a de carros, para quem ia se vacinar no drive-thru. As pessoas reclamaram, claro, da aglomeração, da falta de organização. A prefeitura disse que as senhas entregues para os carros foi limitada e que a vacinação para pedestres segue normalmente, se é que isso é normal, né? Dá para ver por essa imagem que de normal, não de organizado, também não tem nada. Agora, a boa notícia é que o avanço da vacinação entre os trabalhadores da saúde já vem surtindo efeito. O número de profissionais da enfermagem vítimas da Covid caiu significativamente depois de um pico que teve em março. A Aline Aguiar, em Belo Horizonte, tem mais desses números para a gente. E, Aline, bom dia. Hoje é Dia Internacional da Enfermagem. Então, está aí um belo e merecido presente. Ei, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Um presente e um alívio também para esses trabalhadores, verdadeiros heróis, né, que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia. Os enfermeiros são a maioria dos profissionais de saúde no Brasil. Há mais de um ano encaram a linha de frente um vírus letal, do qual também podem se tornar vítimas. Na rotina, equipamentos de proteção, amor ao próximo e muita coragem. Dos 2,5 milhões de enfermeiros no país, mais de 55 mil se contaminaram, 778 morreram, segundo o Conselho Federal da categoria. No dia 2 de março deste ano, foi registrado o maior número de enfermeiros mortos pela Covid, 46. Mas desde que começaram a ser vacinados, os casos diminuíram. No dia 7 de maio, uma morte de profissional da enfermagem foi registrada. A gente não consegue ter um diagnóstico exato desse universo de vacinação em relação aos profissionais de enfermagem. Entretanto, a gente entende que a vacinação ela tem causado já sim um efeito, que é a redução do número de mortes. No trabalho incessante de cuidar daqueles que estão internados, não são apenas a saturação e os sinais vitais que os enfermeiros se empenham em manter em níveis altos durante o dia a dia hospitalar. No combate ao coronavírus, eles também se dedicam a aumentar a autoestima daqueles de quem cuidam. Uma entrega um pouco maior, né, o que traz esse envolvimento maior com o paciente, porque eles só têm a gente como referência. Durante o período mais difícil do tratamento, eles fazem a ponte com as famílias. Transmitem afeto, calor humano e esperança de uma vida normal depois da internação. Este hospital de Belo Horizonte mostrou como esses profissionais são vistos pelos pacientes e pela sociedade. Meio heróis, meio anjos, pessoas essenciais. Foi emocionante saber que você pode fazer sempre mais. Estar passando por essa pandemia é algo bem diferente. Me fez ver a vida de outra forma e ver o ser humano de outra forma também. São os responsáveis por salvar muitas vidas, ao lado dos médicos e dos técnicos de enfermagem. Parabéns a todas as enfermeiras e enfermeiros do Brasil. E deixo aqui também o nosso agradecimento, né, Ana Paula? Exatamente. Parabéns e obrigada. Até já, Aline. Até.
Um estudo na Indonésia mostrou que a Coronavac funciona muito bem quando aplicada em larga escala na população, isso depois dos ensaios clínicos. A pesquisa analisou 128 mil profissionais da saúde que tomaram 2 doses da vacina do laboratório chinês Sinovac. O resultado mostra que o imunizante tem eficácia de 98% na prevenção de mortes e de 96% para internações. Agora a gente fala dos ataques entre israelenses e palestinos que se intensificaram. O atual confronto já é considerado o pior em 7 anos. A Cecília Malan tem as últimas informações sobre essa crise no Oriente Médio. Mais essa, Cecília. Ana, a violência dos últimos 6 dias já tirou a vida de 49 palestinos e 6 israelenses. Um conflito tão complexo que ninguém em nenhum lugar do mundo parece saber resolver. Segundo o governo de Israel, só nas últimas 38 horas, grupos extremistas palestinos lançaram 1000 foguetes contra cidades do sul e do centro de Israel. Alguns atingiram Tel Aviv, a maior cidade do país. Em resposta, jatos israelenses bombardearam hoje centenas de alvos na faixa de Gaza, controlada pelo grupo radical Hamas desde 2007. Um israelense morreu hoje depois do carro dele ser atingido por um míssil do Hamas, que alegou vingança contra a destruição de prédios residenciais. Um deles abrigava comandantes do grupo. Pelo menos 13 vítimas palestinas são crianças e muitas famílias estão desabrigadas pelos bombardeios. Israel deslocou tanques para a fronteira da faixa de Gaza e já enfrenta a revolta dos cidadãos árabes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decretou emergência na cidade de Lod, perto de Tel Aviv, depois de confrontos entre a polícia e manifestantes. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir para discutir a escalada da violência na região. O Tribunal Penal Internacional suspeita, Ana, que crimes de guerra estejam sendo cometidos. O mundo pede calma. Que tristeza, Cecília, ainda mais em tempos já tão difíceis que estamos vivendo, né? Até já. E a rede de TV americana NBC anunciou que não vai transmitir a festa do Globo de Ouro do ano que vem. A organização de um dos prêmios mais tradicionais do cinema vem sendo acusada de falta de ética e de diversidade. O ator Tom Cruise engrossa os protestos e devolveu 3 estatuetas que ganhou. É um cartão vermelho para uma das premiações mais tradicionais e prestigiadas de Hollywood. O Globo de Ouro reúne estrelas da TV e do cinema desde 1944. Sempre cheio de glamour. And now your host for the evening. Mesmo neste ano, com a pandemia, o prêmio foi apresentado em fevereiro seguindo protocolos de saúde, como o uso de máscara e o número reduzido de convidados. Mas uma mudança que vinha sendo cobrada nos últimos anos não aconteceu. Não houve aumento da diversidade. Filmes com temática negra que foram aclamados em outras premiações deste ano nem entraram na lista de indicados, como A Voz Suprema do Blues. E Judas e o Messias Negro, todo produzido por artistas afrodescendentes. Agora, a rede de TV NBC, que apresenta a premiação desde 1996, acaba de anunciar que no ano que vem não vai transmitir. E em protesto aos organizadores do prêmio, uma das maiores estrelas de Hollywood, Tom Cruise, devolveu as 3 estatuetas que ganhou do Globo de Ouro. A Gota d'Água foi uma investigação jornalística que jogou os holofotes sobre a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelo Globo de Ouro. A associação tem 87 membros, nenhum é negro. Também há denúncias de comportamento antiético. O jornal Los Angeles Times teve acesso a documentos e também relatou a ocorrência de comentários racistas e sexistas, além de suspeitas sobre as relações entre a associação, celebridades e estúdios que podem influenciar a escolha dos vencedores do prêmio. Na semana passada, a associação aprovou um plano para incluir negros em seu quadro e promover outras mudanças no ano que vem. A Associação Nacional de Jornalistas Negros publicou uma nota, dizendo que encoraja o plano, mas que ainda é prematuro para aplaudir, que é preciso ver se as mudanças realmente acontecem. Intervalo rapidinho, já a gente fala das consequências dos cortes do governo nas verbas para universidades federais. E está nas mãos do presidente Bolsonaro o projeto que torna permanente o programa de crédito para pequenos negócios. Agora 9h02, horário de Brasília, a gente já volta.
O Senado aprovou a proposta que torna permanente o Pronamp, que é aquela linha de financiamento que está socorrendo vários empresários durante a pandemia. Uma boa notícia, né, Juliana, para muitos setores que enfrentam aí sérios problemas. Ana, o Pronamp, você se lembra, foi criado em maio do ano passado para oferecer empréstimos com taxas de juros menores para pequenos negócios, né, que foram atingidos pela pandemia. Mas aí o programa terminou em dezembro e quase 470 mil micro e pequenos empresários recorreram ao Pronamp em 2020. Queda no faturamento foi o que aconteceu com 90% das micro e pequenas empresas na pandemia. A Joana conseguiu se reerguer depois de um empréstimo do Pronamp. Eu dei uma impactada logo de início e estou conseguindo manter o negócio. Então, está fluindo bem. O Pronamp acabou em dezembro e ontem o Congresso aprovou que ele seja permanente, mas aumentou a taxa de juros, que era de 1,25% mais a Selic. Na nova versão, passa a ser de até 6% mais a Selic, o que hoje dá uma taxa máxima de 9,5% ao ano. O governo diz que ainda assim as taxas são menores que as do mercado. O Sebrae defendia que ficasse em torno de 3% ao ano. E tem mudança também para quem pegou o financiamento do Pronamp no ano passado. Pelo que foi aprovado, vai dar para adiar por até 1 ano o prazo para o pagamento de parcelas vencidas e a vencer. E o tempo máximo para quitar o empréstimo dobra, passa de 36 para 72 meses. E o empresário pode mudar de banco se achar uma taxa de juros mais atraente. No Pronamp, os bancos fazem o empréstimo com recursos próprios e a garantia vem de um fundo que recebeu aportes federais e é administrado pelo Banco do Brasil. Para essas novas regras entrarem em vigor, ainda falta a sanção do presidente da República. O Pronamp é destinado a microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e para pequenas empresas com faturamento anual superior entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil reais. Ana Paula. Ok, até já, Juliana. E o corte de verbas nas universidades federais nos últimos anos tem dificultado a manutenção das instituições, o desenvolvimento da pesquisa científica no país. A gente traz aqui para você um levantamento do G1 mostrando que o orçamento deste ano é o menor da última década. Dá para ver aqui nesse gráfico, olha, que as verbas vinham subindo até 2015, depois de lá para cá, o orçamento das universidades federais veio caindo ano após ano, exceção aqui de 2019, onde houve uma ligeira subida. Para esse ano, a previsão é essa daqui, 4 bilhões e meio de reais. Se a gente comparar lá com 2015, a queda é de 42%. Por causa desses cortes, a Universidade Federal do Rio de Janeiro alertou que pode parar as atividades nos próximos meses. Nunca houve nada parecido em 100 anos de história. O corte do orçamento atingiu em cheio a maior universidade do país. O orçamento de 2021, ele é cerca de metade do orçamento de 2012. Ampliamos o número de estudantes, ampliamos o número de laboratórios, atividades de pesquisa. E o orçamento caiu a metade. E metade da metade está dependendo da aprovação do parlamento. Portanto, a universidade tem 1/4 do orçamento, se nós compararmos com 2012. Sem recursos para pagar despesas básicas como segurança, limpeza, água e eletricidade, a instituição poderá suspender as atividades a partir do mês de julho. Há 40 anos no Departamento de Letras, esta professora lamenta o risco de fechamento. Esse quadro chegou num momento dramático, combinado com o esvaziamento também de recursos para pesquisa científica, as bolsas, né, o CNPq, a CAPES, a redução também do orçamento dessas instituições que consistem num apoio fundamental. De acordo com o levantamento do Bom Dia Brasil, além da UFRJ, universidades federais de pelo menos 11 estados e do Distrito Federal enfrentam algum tipo de dificuldade financeira este ano. Referência em ensino e pesquisa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro corre o risco de suspender serviços essenciais. A testagem para o coronavírus, os leitos que foram abertos para atendimento de pacientes de Covid-19, o desenvolvimento de vacinas
com alta tecnologia. Tudo isso pode ser afetado devido a esses cortes orçamentários. Por isso, a situação é realmente muito grave para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do nosso país. Em nota, o Ministério da Educação disse que não tem medido esforços para recompor as reduções orçamentárias e que está trabalhando com o Ministério da Economia para que os valores sejam desbloqueados e o orçamento seja disponibilizado em sua totalidade para a pasta. O Ministério disse ainda que não houve corte no orçamento das unidades e sim o bloqueio do orçamento para atender um decreto de abril deste ano. E que se houver uma melhora no cenário fiscal no segundo semestre, esse orçamento poderá ser desbloqueado e executado. E o IBGE acabou de divulgar os números do setor de serviços, um dos mais atingidos durante a pandemia. E o setor voltou a registrar queda de 4% em março na comparação com fevereiro. E ficou abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. O resultado elimina boa parte do ganho do mês anterior, quando superou o nível pré-pandemia pela primeira vez. Na comparação com março do ano passado, o setor de serviços teve alta de 4,5% depois de 12 taxas negativas seguidas. Mas o acumulado nos últimos 12 meses ainda é uma retração de 8%. A seguir, a Câmara pode votar hoje um projeto criticado por flexibilizar o licenciamento ambiental. A gente explica em detalhes já depois do intervalo. Agora, 9h12. A Câmara deve votar hoje um projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental. A proposta recebeu críticas de vários lados, inclusive, Juliana, de 9 ex-ministros do Meio Ambiente. Ana, essa proposta está sendo até chamada de a boiada das boiadas, porque pode abrir caminho para obras de distribuição de energia elétrica, sistemas e estações de tratamento de água e esgoto, usinas de reciclagem de lixo, melhoria de infraestrutura, estradas hidrelétricas. E ex-ministros dizem que, do jeito que está, o projeto vai ameaçar o desenvolvimento sustentável. O projeto dispensa também o licenciamento ambiental para o cultivo de espécie de interesse agrícola e para a atividade de pecuária. O texto propõe também a criação de uma licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento ambiental por autodeclaração do responsável em caso de empreendimento que não seja potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Pelo projeto, cada estado vai definir que atividades poderão ter esse tipo de licença ambiental e quais poderão ser liberadas. Em carta aberta, 9 ex-ministros do Meio Ambiente de vários governos manifestaram forte apreensão e rejeição ao texto. Eles também consideram que a votação é precipitada, sem um debate público. Na carta, afirmam que o licenciamento ambiental existe não para impedir atividades econômicas, mas sim para orientar e decidir as condições de viabilidade dos empreendimentos com segurança ambiental e adoção das melhores tecnologias disponíveis para minimizar e mitigar os impactos. A Frente Parlamentar Ambientalista já apresentou 21 emendas ao projeto, vai tentar mudar o texto do plenário dessa chamada boiada das boiadas. Ana, Miriam, bom dia. Exatamente, Juliana. Vamos chamar a Miriam Leitão para falar disso, porque ambientalistas estão muito preocupados com o impacto desse projeto de lei. E, Miriam, explica para a gente como é que esse projeto, com tantas críticas, como é que surgiu, já que há uma rejeição tão forte a isso? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Juliana também, que deu um bom dia, deixou um bom dia aí para mim e bom dia para todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Olha, esse projeto, os seus defensores dizem que está desde 2004 essa ideia lá, portanto, não é apressada. Isso não é verdade. O que aconteceu foi que em 2004 realmente teve um projeto para simplificação e racionalização do licenciamento ambiental. Passou por várias versões. Essa é a pior versão do projeto. E ela inova, cria umas figuras que não existiam nas versões anteriores. Então, ela, ao contrário do que os governistas dizem, que ela tem 17 anos, ela tem, na verdade, 7 dias. Foi apresentado ao país, né, no dia 5 desse mês. Então, tem 7 dias empurrando
para o país uma coisa tão radical como essa. Cria várias exceções, setores que não precisam nem de licenciamento ambiental e setores que podem ser grandes, de empreendimentos grandes. Cria essa figura estranha que é autodeclaração. Eu digo que o meu empreendimento não afeta significativamente o meio ambiente e aí eu posso tocar meu projeto. Então isso é muito perigoso. Se ministros que trabalharam no país, que foram responsáveis pela gestão ambiental de 30 anos, são de governos diferentes, que vai de Collor a Temer, passando pelos governos do PT, o governo do Fernando Henrique Cardoso, todos eles concordam que isso é perigoso, estão alertando que é perigoso, então a gente tem que olhar com calma. O que está acontecendo é que o governo e os governistas estão aproveitando a pandemia para passar o trator por cima de qualquer barreira ambiental, proteção ambiental, tanto no legislativo quanto no executivo. Então, por isso que chama de a boiada das boiadas, porque, na verdade, é uma terra arrasada no que seja o licenciamento ambiental no Brasil, que é um instrumento importante da política nacional de meio ambiente, Ana Paula. E a gente não está falando só de desmatamento, né, Miriam? Dentro desse projeto há outros riscos para o meio ambiente também. É exatamente porque as pessoas acham assim, meio ambiente é proteger a floresta. Claro que é importantíssimo proteger a floresta, mas meio ambiente é tudo. Trata, inclusive, da saúde das pessoas. Há pontos no projeto que suspendem a obrigatoriedade de compensações tanto ambientais quanto quando afetar a saúde. Há projetos urbanos que podem ser feitos sem licenciamento ambiental ou com licenciamento ambiental muito flexível demais, frouxo demais. Então, o que está acontecendo aí é o contrário do que tem que acontecer. No país que sofreu Mariana, Brumadinho, nós temos que ter mais fiscalização e o Estado não pode abrir mão do seu papel de regulador e fiscalizador. Eles estão dizendo que isso aí é para aumentar a segurança jurídica do empreendimento, que é bom para o empreendedor. Não é. É o contrário do que os investidores querem, porque com uma legislação assim tão desrespeitosa a outras leis do país, o que vai acontecer é que pode haver mais judicialização. Então, é um perigo e o país tem que evitar que a Câmara dos Deputados passe o trator sobre as leis ambientais do país. Ana Paula. Obrigada, Miriam. Até amanhã. Vamos para o intervalo. A seguir, o Ministério Público faz operação agora de manhã contra um esquema de fraudes fiscais em São Paulo e em Alagoas. E vamos falar de futebol. O Palmeiras já se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Agora 9h21. Hora do futebol com Carol Barcelos, 4 brasileiros em campo pela Libertadores e o Palmeiras já garantiu vaga nas oitavas, né, Carol? Bom dia. Garantiu, Ana, com classificação com 2 rodadas de antecedência, viu? Bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Olha, o Palmeiras venceu os 4 jogos da fase de grupos até agora. Ontem a vitória foi sobre o Independiente del Valle, no Equador. O gol de pênalti do Rafael Veiga garantiu a vaga nas oitavas. Palmeiras 1, Independiente del Valle 0. O Flamengo enfrentou o Unión La Calera no Chile e ficou perto da classificação. Saiu perdendo, depois da falha do zagueiro Bruno Viana, Martínez aproveitou o rebote. Cobrança de escanteio e o William Arão desviou a bola, gol contra. Unión La Calera 2-0. Aí teve gol do Gabigol. E no segundo tempo, o William Arão se redimiu, marcou de cabeça 2-2. Flamengo líder do grupo G e pode se classificar ainda nesta rodada se a LDU vencer o Vélez. Já o Santos respira um pouco mais aliviado depois da vitória sobre o Boca Juniors da Argentina. Felipe Jonathan, com categoria, fez o único gol. O Santos é segundo colocado do grupo C. E o Internacional perdeu de virada para o Deportivo Táchira na Venezuela. Thiago Galhardo, de pênalti. No segundo tempo, o Zé Gabriel deu um presente para o Hernandes empatar. E o Cova virou o jogo, 2-1. O grupo B está embolado. Inter lidera com os mesmos 6 pontos de Deportivo Táchira e Always Ready. É o grupo mais embolado ali da Libertadores. Falar de Copa Sul-Americana, 2 times brasileiros entraram em campo ontem. O Bragantino venceu o Emelec do Equador. Fabrício, Bruno e Arthur marcaram os gols da vitória. 2-0, Bragantino segundo colocado do grupo G.
E o Atlético Paranaense venceu o Metropolitanos na Venezuela. Vitinho chutou de fora da área. 1-0, o Atlético também é o segundo colocado, mas aí do grupo D. Agora, Campeonato Paulista, o Corinthians goleou a Inter de Limeira e é o primeiro time classificado para a semifinal. Olha só, o Lucas Piton cruzou para o Fagner marcar o primeiro do Corinthians. Depois foi o Luan, que ajeitou para o Gemerson, 2-0. A Inter de Limeira fez um gol com o Thalisson. O terceiro do Corinthians foi do Gemerson de novo. Foi goleada, né, gente? O Raul fechou o Corinthians 4, Inter de Limeira 1. Resultado aí garantido já o primeiro semifinalista. Esse foi o primeiro jogo das quartas de final. Hoje é isso, amanhã eu volto. Vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil. Tem operação contra a fraude fiscal aí em São Paulo, Rodrigo. É uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e de Alagoas contra a sonegação de impostos. Segundo as investigações, o grupo investigado emitiu mais de 20 mil notas fiscais fraudulentas, isso somando um valor aí de 4 bilhões de reais. Nossa. Já foram cumpridos 17 mandados de prisão nos 2 estados, viu? Uma boa quarta a todos e até amanhã. Ana, CPI da Covid, o presidente senador Omar Aziz abriu os trabalhos nesse exato momento. Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação da presidência, vai depor hoje. O depoimento começa em instantes e um dos focos é a questão do atraso do governo federal no ano passado, a demora para comprar vacinas. A gente vai acompanhar esse depoimento para vocês. Bom dia. Os bombeiros retomaram hoje as buscas pelas 11 vítimas que ainda estão em meio à lama da Vale, em Brumadinho. O desastre da barragem matou 270 pessoas em janeiro de 2019. As buscas estavam suspensas desde 17 de março por causa do agravamento da pandemia aqui no estado. Bom dia. E o Papa Francisco, gente, retomou hoje com um sorriso no rosto as audiências semanais com público no Vaticano. Apesar do encontro pessoal, os fiéis estavam todos de máscara, respeitaram o distanciamento e tiveram a temperatura checada antes de entrar. As audiências estavam acontecendo virtualmente desde o início de novembro por causa das restrições impostas pela pandemia. O Papa que já foi vacinado. Ana. Obrigada, Cecília. Vamos lá para mais você? Ana Maria Braga, bom dia, o que temos aí hoje? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Carol, bom dia a todos. Olha, hoje tem o segundo jantar do nosso jogo de panelas que está acontecendo em Fortaleza. E dessa vez quem comanda o fogão é o Márcio, com o tema Uma Noite de Jazz e Blues. Chique, né? Hein? Muito. Ele tem que servir a entrada, prato principal, sobremesa, arrumar a decoração, a atração, ainda caprichar no figurino. E aí tomou um susto que, da hora que foi preparar o prato principal, eu não vou contar o que é, mas é imperdível. A gente vai ver, Ana, a gente vai ver. Com susto é que a gente gosta. Você fica então com mais você. Ótimo dia e até amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Um ótimo dia para todo mundo, a gente se vê amanhã.